Sejam todos bem-vindos ao podcast A Palavra do Evangelho. Hoje nós estaremos conversando sobre a importância, sobre a necessidade de confiarmos a Deus, de confiarmos em Deus em cada área da nossa vida, em cada coisinha, por mais mínima que seja. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Provérbios 3, 5-8. Isso é o que a palavra do Senhor nos diz sobre confiança no Senhor. E aqui eu não gostaria de falar apenas referente àquilo que nos traz medo ou aquilo que nos desestabiliza de alguma forma, né, que nos causa preocupação de confiarmos ao Senhor, porque isso é, entre aspas, meio óbvio, né, meio propenso, né, de que nós iremos fazer. A questão é, será que nós temos confiado ao Senhor aquilo que nós achamos que damos conta? Será que a gente tem confiado no Senhor com aquilo que a gente se acha tão bom em fazer? Essa mesma passagem vai nos dizer que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Isso significa que nós não devemos nos achar os inteligentões, porque quando a gente tem essa posição, quando o nosso coração tem essa posição, a gente tende a se afastar do Senhor, se afastar daquele lugar que é tão importante, que é um lugar de dependência nele, de escutar aquilo que ele tem para falar. É por isso mesmo que também Salomão, nessa mesma passagem, vai nos dizer que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. E, gente, é tão difícil, às vezes, a gente sabe que a gente consegue, a gente acha que a gente dá conta. Mas quando a gente vai executar aquilo fica tão ruim. Não sei se você já teve essa experiência, eu já. Mas isso é fruto, isso é resultado da falta de confiança no Senhor. Porque às vezes a gente se acha mais sábio do que Deus. A gente acha que a gente sabe mais do que aquele que criou e formou todas as coisas. E esse é o pecado do orgulho, mesmo pecado pelo qual Satanás caiu. Então a gente precisa vigiar o nosso coração para cuidar, para que nós não tenhamos ídolos no nosso coração. Porque é muito interessante que a palavra de Deus vai nos dizer para reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Para reconhecer Deus como Senhor em todas as áreas da nossa vida. Isso significa que não importa a área que seja, ainda que eu me ache expert, ainda que eu ache que eu sei lidar com isso, eu preciso reconhecer que o Senhor é soberano ainda nessa área, de que eu continuo sendo dependente dele, de que eu sem ele não sou nada, eu sou miserável, eu sou fraca. E quando a gente faz isso, quando a gente reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos, em todas as nossas veredas, em tudo aquilo que a gente vai fazer, ele endireita elas. Ele endireita o nosso caminho. Isso é perfeito, porque aí sim nós estaremos andando corretamente, conforme a vontade dele. É o que a palavra de Deus nos diz em Romanos, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas permitirmos que o Espírito Santo renove a nossa mentalidade, para que ele transforme a nossa mentalidade, para que a gente viva somente aquilo que Deus é capaz de preparar para nós vivermos. Só que isso é possível se nós reconhecermos o Senhor como o Senhor da nossa vida. Se nós submetermos o nosso coração àquilo que Ele tem para nós. Isso muitas vezes não vai ser fácil, vai ser doloroso, vai ser desconfortável, vai ser duro. Mas muito melhor é nós nos sacrificarmos, é nós nos renunciarmos àquilo que a gente quer, renunciar àquilo que a gente muitas vezes quer ser e escolher confiar no Senhor, escolher crer naquilo que Ele já disse que nós somos, escolher crer na Sua palavra sobre nós. O Senhor vai nos dizer em Jeremias 17,
Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Galera, o que Deus está falando aqui não é maldito aquele que confia no seu próximo, aquele que confia em outra pessoa. Não faz sentido. Não faz sentido Deus pedir para que a gente não confie no outro que está ao nosso lado, porque senão como seria o casamento? Né? Como seria até uma relação de amizade? Não haveria como você se relacionar com alguém se você não confia nela, né? Se você não tem o mínimo grau de confiança. Mas o que Deus está dizendo para nós aqui é maldito aquele que confia em si mesmo, que confia, que faz da carne mortal o seu braço, ou seja, que confia no seu braço, que confia na força do seu braço e fala, não, eu consigo. Mas nessa mesma passagem, Deus vai dizer, faz da carne mortal. Nós somos mortais. Muitas vezes a gente parece que esquece que vai morrer, né? Um dia. A gente esquece que nós somos mortais e de que quem é imortal é o próprio Deus, é o Senhor. Então, nós acabamos nos orgulhando, nos ensoberbecendo e se esquecendo de quem Ele é. E isso é muito errado. E a consequência disso é o que Deus vai dizer no final. E cujo coração se desvia do Senhor. Porque quando a gente começa a priorizar o nosso entendimento, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, nos colocando em uma posição acima do Senhor, isso é literalmente desviar-nos de quem Deus é. Nosso coração ele vai estar se desviando do próprio Deus. E isso é muito grave. Então, que a gente venha perceber, será que a gente não está fazendo isso? E ainda, como eu disse no início, ainda que seja nas mínimas coisas, isso continua sendo perigoso. Então, que a gente venha render isso ao Senhor. Por mais difícil que seja, mas que nós venhamos render isso ao Senhor e saber e confiar de que Ele sabe o melhor para nós, de que Ele sabe o melhor a se fazer. E que nós venhamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. E tenhamos certeza que nós tenhamos essa promessa fixada no nosso coração, de que Ele, se nós submetermos a Ele os nossos caminhos, Ele irá endireitá-los. Ele irá fazer a nossa vereda reta. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Não se esquece de seguir a gente no nosso Instagram, @a palavra do evangelho_. E a gente se encontra na próxima semana.